desta vez vamos falar sobre a cegonha negra ou cegonha preta, que corresponde ao número 88 da tua lista, não é verdade? E andavas por Espanha. É verdade. Andava por Espanha. Eu já tinha revelado nas conversas anteriores que depois de ter visitado Castelo de Vide e Marvão, que eu, mais o meu primo, íamos de bicicleta, atravessamos a zona adjacente de Espanha para nos dirigirmos a Monfortinho, à procura de uma determinada espécie. Mas isso já tinha sido revelado há muitas conversas atrás. É Quem ouviu verdade. as conversas anteriores, mais concretamente a conversa número 50, dedicada ao pombo turcaz, eu nessa conversa relatei que estava de férias em São Martinho do Porto e que a certa altura conheci um indivíduo que meteu conversa comigo lá numa mesa de café e que eu percebi que ele já tinha alguma experiência na observação de aves e tivemos a falar das espécies que ocorreram em Portugal e eu nessa conversa referi que uma das espécies que ele disse que já tinha visto era a cegonha preta e que eu lhe perguntei onde é que ele tinha visto e ele tinha dito em Monfortinho. Eu mencionei isto na. Estás a desvendar o mistério que nos leva. Estou a desvendar o mistério, mas estou a recuperar algo que eu já tinha dito. Sim, Isso está dito senhor. na conversa 50. E ele referiu-me em Monfortinho. E eu fiquei com aquela. Eu na altura referi esse exemplo na conversa. E eu fiquei sempre com aquela. Epá, tenho que lá ir porque eu quero uma cegonha preta. E depois, mais tarde, algumas semanas mais tarde, eu pus-me a olhar para o mapa, a estudar o mapa. Também queria ir a Castelo de Vide, como eu já relatei, vi, Castelo de Vide, Monfortinho, isto nem é tão longe. Falei com o meu primo, olha lá, não queres ir dar uma volta de bicicleta, vamos a Castelo de Vide, vamos a Marvão, que também é giro, atravessamos Espanha, que até tem lá uma ponte romana em Alcântara, e depois vamos até Monfortinho. E eu já tinha na mira encontrar a cegonha preta, porque o outro indivíduo me tinha dito que tinha visto em Monfortinho. E, portanto, achei que era uma volta gira, que íamos conhecer uns sítios diferentes, ali no Alto Alentejo, na Beira Baixa, em Espanha, e de caminho íamos ver umas aves. Ora bem, este era um bocadinho o objetivo que me levou a escolher e a incluir Monfortinho no percurso. Acontece que a cegonha preta apareceu antes de chegar a Monfortinho. Apareceu, nós vimos cegonha preta 3 vezes. A primeira vez foi logo no dia que saímos de Marvão, cruzámos para a Espanha e acampámos ali à beira da estrada, a seguir a Valência de Alcântara, e aquilo foi ao pé de um vale de uma ribeira, e eu vi uma ave a fugir, que eu tive quase a certeza que era uma cegonha preta, mas eu na altura vi aquilo, já foi quase ao cair, ao escurecer, e não considerei esse registro. Mas no dia seguinte, em Espanha, no meio da planície, que foi no mesmo dia em que vimos os grifos e os abutres pretos que eu relatei na conversa anterior, aí, pela segunda vez então, mas desta vez com melhores condições, vimos a cegonha preta a passar. E hoje eu sei que elas naquela região, que é na província de Cáceres, a espécie é razoavelmente frequente. E depois, no dia seguinte, que foi quando chegámos efetivamente a Monfortinho, ainda vimos lá mais uma, que era o tal local onde o tal indivíduo que eu conhecia em São Martinho do Porto tinha dito que tinha visto cegonha preta. Portanto, efetivamente, nós acabaríamos por ver cegonha preta em Monfortinho, só que entretanto apareceu uma antes disso em Espanha. Portanto, em Espanha e depois em Portugal. Esta é Não, então a não há fome história. que não dê fartura, não é? Exato. Esta é a história, quer da observação ou das observações da cegonha preta, quer a história por trás da misteriosa viagem à Espanha, que, como eu já tinha mencionado na última conversa, tinha como destino final Monfortinho, mas o pretexto era efetivamente a cegonha preta, e desse ponto de vista, esse objetivo foi conseguido, Muito bem, ainda antes de chegar ao destino. Fixe. ainda antes de chegar ao destino. Eh, a cegonha preta, ainda continua a ser por essas zonas o melhor sítio para observá-la, não é? Sim, a cegonha preta é uma espécie que, grosso modo, como reprodutora, se distribui pela metade interior do país, portanto, fazendo assim uma aproximação grosseira, é na metade que está mais próxima da fronteira oriental, da fronteira com Espanha, e, portanto, essa área de distribuição estende-se desde Trás-os-Montes até ao Baixo Alentejo. Não há no Algarve como nidificante, pelo menos que se saiba. Portanto, ocorre em Trás-os-Montes e Alto Douro, na Beira Alta, na Beira Baixa e na maior parte do interior alentejano. O ano Sendo, inteiro? não, estas populações são migradoras. A cegonha preta é uma espécie essencialmente estival e elas migram, e até há uns anos
os dados que se sabia de cegonhas pretas anilhadas, sabia-se que elas iam invernar na África ali centro-oeste, em países como o Mali, o Níger e a Costa do Marfim. Atualmente sabe-se, não, e também já houve algumas mais para o oeste, no Senegal e na Mauritânia. Mas mais recentemente sabe-se que algumas cegonhas pretas anilhadas em Portugal, com anilhas coloridas, vão invernar ao sul de Espanha, ali na zona das marismas do Guadalquivir, portanto, na zona de Doñana. Aliás, eu já observei lá cegonhas pretas portadoras de anilhas de plástico amarelas que depois confirmei que tinham sido anilhadas em Portugal. Para além disto, no inverno, as cegonhas pretas aparecem em pequenos números em zonas mais para o litoral. Nomeadamente em zonas úmidas costeiras, que pode ser o estuário do Tejo, ou outras zonas do Ribatejo, pode ser o estuário do Mondego, pode ser o estuário do Sado e pode ser o Mas, Algarve. mas isso são aves que migram, vá lá, digamos, mais de norte cá para baixo, Sim, sim. ou são movimentos divagantes, Pode haver digamos? aves portuguesas, mas sabe-se que há observações de cegonhas pretas vindas de outros países centro-europeus que vêm invernar a Portugal. Portanto, aquelas que aparecem no inverno, nomeadamente nas zonas úmidas costeiras do nosso país, não são necessariamente as mesmas que nidificam em Portugal. Pode haver algumas também, pode haver ali uma mistura, mas sabe-se que há aves vindas de outros países que vêm cá passar o inverno. Além disso, na zona de Sagres, onde no outono aparece um grande número de aves de rapina migradoras, aparecem também cegonhas pretas em migração e sabe-se que aí aparecem algumas também vindas de territórios exteriores à Península Ibérica. Portanto, resumindo, o que se sabe é as populações portuguesas, muitas delas, ou pelo menos uma parte, migra para a África tropical e vai lá invernar. Em Portugal também aparecem cegonhas pretas vindas do norte da Europa e depois há algumas que ficam na península durante todo o ano. Portanto, há aqui uma mistura de regimes migratórios, o que me leva mais uma vez a considerar esta espécie naquela categoria que nós podemos chamar de migradora parcial. Portanto, há uns indivíduos que migram, ou que migram muito, há outros que migram pouco ou não migram quase nada. Uma das coisas que, se eu bem me recordo, faz parte da dieta desta ave são peixes, não é? Portanto, esta ave nidifica ou faz, portanto, querem zonas de rochosas, querem zonas de árvores, mas na realidade ela depois para alimentar gosta de ter ali por perto zonas com água, não é? Correto. Bom, em relação às zonas aos locais de nidificação, já agora, como referiste, elas podem nidificar em zonas de rocha ou em árvores, sendo que na metade norte do país os ninhos são quase todos em rocha. Portanto, isto é algo que se sabe, são sobretudo, aliás, no final da década de 90, sabia-se que 75% dos ninhos conhecidos do país estavam em rocha. Mas no sul do país, portanto, no Alentejo, há uma proporção maior de ninhos em árvore, nomeadamente em sobreiros, mas também em zambujeiros, freixos, azinheiras, carvalhos ou pinheiros, ou amieiros. Isto talvez porque no sul do país há menos escarpas e as que há são mais pequenas. Portanto, no sul do país elas acabam por optar mais frequentemente por árvores, dada a escassez de rochedos, enquanto que no norte há rochas, há escarpas de grande dimensão que elas acabam por preferir, talvez por oferecerem locais mais inacessíveis para nidificar. Em Mas, relação aos mas o locais de fator alimentação, comum é a água, ao fim e ao cabo, não é? isso é na parte da alimentação. Portanto, uma coisa é a colocação do ninho, que pode não estar junto aos locais de alimentação. O ninho tem que estar num local protegido e pouco acessível. Em relação à alimentação, como bem referiste, elas alimentam-se principalmente de pequenos peixes e esses peixes elas podem capturar em ribeiras ou em charcas, mas normalmente em águas com pouca profundidade. E, portanto, os ninhos serão em zonas onde exista também este tipo de locais de alimentação. Só que elas são muito mais especializadas que as cegonhas brancas, em termos de dieta, porque as cegonhas brancas são muito mais ecléticas e também capturam em terrenos secos. Portanto, isso será talvez um dos fatores que justifica que as cegonhas pretas apareçam em muito menor densidade. Depois, elas também são extremamente ariscas, dão muito menos confiança face à presença de pessoas e acabam por preferir locais muito, muito recuados, o que contribui não só para elas ocorrerem em menores densidades,
mas, porque elas não são coloniais, ao contrário da cegonha branca, que pode nidificar colonialmente, mas também que acaba por fazer com que elas sejam mais difíceis de detectar, seja mais difícil de detectar os seus ninhos. Tu dizes que elas não são coloniais, portanto, isso já conversámos antes, tem a ver com a questão de nidificação, mas fora da época dos ninhos, elas formam bandos e dormitórios? Ou... Podem ser gregárias, podem ser gregárias no sentido de formarem bandos, sim, mas não usamos o termo coloniais fora do contexto da da nidificação, nidificação, não é? exatamente. Mas uma vez eu encontrei um bando de 5 numa lagoa, numa barragem, que é a Lagoa dos Patos, no inverno, portanto no Baixo Alentejo, no distrito de Beja. Também já vi bandos em migração em Sagres, já cheguei a ver novas juntas, e há uns anos, numa visita de inverno às marismas do Guadalquivir, eu vi lá um bando que penso que seriam 20 ou 30. Portanto, no inverno, em zonas que tenham bastante alimento, podem-se juntar bastante. E até me recordo que acho que há 3 invernos no estuário do Mondego, 2 ou 3 invernos, no estuário do Mondego apareceu também um bando de 5 ou 6 que por lá andava. Portanto, não sendo tão abundantes como as cegonhas brancas, que podem fazer bandos de muitas centenas, às vezes juntam-se assim pequenos bandos em zonas de alimento. Ou, para além da invernada, eu sei que também são frequentes os ajuntamentos pós-reprodução. Portanto, no final do verão, antes de migrarem, elas juntam-se em locais também ricos em alimento e formam ali pequenos bandos que podem ser 10 ou 20 indivíduos. Mas em Uhum. contexto de reprodução, os ninhos são normalmente isolados e estão assim enfim, a alguns quilómetros uns dos outros. Pois é isso, daí também, se calhar, a escassez de aves, não é? De oportunidades de observação, não é? Elas espalham-se muito durante Sim, este porque, período, não ou é? seja, ocorre em baixa densidade, primeira dificuldade. Segunda dificuldade, os locais de nidificação são muito pouco acessíveis, portanto, ou são em locais de impossível acesso e só consegues vê-los a grande distância, ou então estão escondidos no meio do arvoredo. E terceira dificuldade, elas são extremamente esquivas. Portanto, é uma espécie que não dá qualquer confiança, vamos usar esta expressão, não dá confiança à presença de pessoas. Elas fogem ao primeiro sinal de presença humana. Voltando aqui ao tema da migração, porque há pouco estavas a falar por causa das aves que nós recebemos aqui e ocorreu-me uma coisa. Eu li para aqui em qualquer lado que esta é daquele género de aves, da espécie que tem corredores de migração, um mais ocidental e um mais oriental, não é? Sim. Bom, estas aves, as cegonhas, pertencem ao grupo das chamadas aves planadoras, que inclui a maioria das rapinas, as de médio e de grande porte, mas também inclui as cegonhas, e depois há mais algumas aves que, não sendo estritamente planadoras, também podem aproveitar esse tipo de voo, como é o caso dos Portanto, pelicanos são e dos, aquelas e que, dos como tu grossos. já tinhas dito, não gostam de voar em cima do mar. Não, aproveitam. A questão não é não gostarem de voar em cima do mar, a questão é que estas aves, para conseguirem voar com menos esforço e para conseguirem planar, evitando bater as asas, porque são aves grandes e pesadas, procuram aproveitar as correntes térmicas ascendentes que se formam na atmosfera a partir do meio da manhã, quando o ar aquece. O ar aquece, expande-se e quando se expande, sobe. E as aves planadoras, portanto, que inclui as médias e grandes rapinas, inclui as cegonhas, essas aves aproveitam as correntes ascendentes para conseguirem ganhar altitude sem terem que fazer um grande esforço de voo. Só que as correntes térmicas ascendentes não se formam sobre a água, formam-se só sobre terra. E, portanto, a estratégia que as aves planadoras encontraram para conseguir migrar, aproveitando esta estratégia de voo, é evitar atravessar o mar, e então a travessia para a África faz-se através dos estreitamentos, que no caso da Europa Ocidental, o principal local de passagem é o Estreito de Gibraltar, que é também usado por muitas aves de rapina. E depois há um corredor na Europa Oriental, que é através do Bósforo, que fica na Turquia, junto à cidade de Istambul. Estes são os dois pontos principais de migração, quer das cegonhas pretas, quer de uma série de outras grandes rapinas. E no caso das cegonhas pretas, os estudos indicam que se pode traçar ali uma linha divisória que vai, assim, grosso modo, a algures entre a Dinamarca e a República Checa. Portanto, se traçarmos ali uma linha, não é bem vertical, mas é quase, e dividirmos ali a Europa ao meio por essa linha que passa ali entre o leste da Alemanha e a República Checa, como eu disse,
As cegonhas pretas que nascem para cá dessa linha, é como se aquilo já lá tivesse programado, vêm todas para o sudoeste e atravessam para a África no Estreito de Gibraltar. As que estão para lá dessa linha migram para o sueste e vão atravessar no Bósforo. E até me contaram um caso muito engraçado de um casal de cegonhas pretas que nidificou na República Checa, mesmo na região onde se situa a suposta linha. A suposta linha. E os juvenis Essa que tinha foram. dois caminhos para escolher. Tinha, mas é que o que é engraçado é que os juvenis desse ninho, que acho que eram dois, foram marcados e um deles foi por Gibraltar e o outro foi pelo Bósforo. Depois encontramos lá na outra ponta a ver como é Exato, que é. exato. Depois contas-me como é que foi o caminho. É muito engraçado, mas as aves, aparentemente, há ali qualquer coisa que lhes diz em que direção é que elas devem migrar. É Uhum. muito engraçado perceber isto, ou seja, é como se elas soubessem por onde é que é o caminho mais curto, consoante a região geográfica onde nasceram. E este caso do ninho, em que foi um para cada lado, é bastante curioso. Eh, Vamos falar agora aqui na questão da conservação da espécie, porque eu, quando comecei a preparar-me para esta conversa, li umas quantas coisas em que, historicamente, a evolução do número de indivíduos até era crescente e não sei o quê. Eu pensava, olha, porreiro, aqui um caso de sucesso e não sei o quê. E, de repente, vamos ver o livro vermelho e ela passou de vulnerável para em perigo. Pois, isto é aquilo que eu chamo o paradoxo da cegonha preta, que é um exemplo de uma aparente contradição entre os dados e a suposta tendência. Eu digo suposta porque há aqui uma série de incógnitas, portanto, há aqui algum déficit de informação que nos leva a ter que fazer uma avaliação, se quisermos, um bocadinho subjetiva. O que acontece efetivamente é que as estimativas populacionais de cegonhas pretas foram aumentando ao longo dos anos. As primeiras estimativas na década de 80 consideravam que havia 40 a 60 casais, e depois uma estimativa nos anos 90 apontou para 102 a 112 casais, e depois a estimativa mais recente, aliás, um censo, não é estimativa, é um censo. Eu peço desculpa, porque na década de 80 eram estimativas, mas nos anos 90 foi mesmo um censo nacional. E depois, em 2002, 2004, foi feito um novo censo nacional no âmbito do segundo Atlas de Nidificantes e que resultou numa estimativa, a estimativa aqui por ser um intervalo entre 97 e 115 casais. E agora, no terceiro Atlas, que saiu em dezembro de 2023, o valor que lá é apontado para a população é de 100 a 150 casais, portanto aumenta face aos valores anteriores. Mas ao mesmo tempo, nesse Atlas, refere-se que a população está em diminuição. E aqui é que há um aparente paradoxo. É claro que uma das explicações que tem sido avançada em alguns trabalhos para esta aparente contradição é que os primeiros censos eventualmente não seriam muito rigorosos e que a população teria sido subestimada no passado. Portanto, que no passado haveria muito mais e que Sim, está em sendo diminuição. uma espécie esquiva e a nidificar em locais de acesso complicado, imagino que realmente não seja difícil um É censo deixar possível, ou passar. seja, eu acho que esta explicação faz sentido, mas também devo dizer que não me convence totalmente, na medida em que há 20 anos a localização da maioria dos casais já era conhecida. Portanto, não sei, quer dizer, eu não estive diretamente envolvido nestes censos, portanto também não quero estar aqui a tirar conclusões muito precipitadas. Agora, a verdade é que, por isso é que eu digo que é o paradoxo da cegonha preta, é que as estimativas têm vindo a aumentar ano após ano. Agora, em relação ao Estatuto de Conservação, o Estatuto de Conservação, no Atlas anterior, perdão, peço desculpa, no livro vermelho anterior, estava efetivamente como vulnerável. E a justificação é que havia 150 a 250 indivíduos maturos. E esse valor deveria apontar para o Estatuto de em perigo. Mas, nesse livro vermelho, que foi no segundo, explica-se que, devido à possibilidade de se considerar que pode ocorrer imigração significativa, entenda-se aves vindas de Espanha, que se desceu uma categoria na adaptação à escala regional. Isto é a explicação técnica, ou seja, ela acabou por passar de em perigo para vulnerável. Na lista vermelha mais recente, não é dada qualquer explicação detalhada, porque a lista vermelha é muito sintética quanto às explicações,
apresenta-se a categoria em perigo, diz-se que há entre 100 e 150 casais, portanto a estimativa até aumenta face ao livro vermelho anterior, mas não se dá uma justificação para esta categoria que permite entender porque é que subiu de, de categoria de vulnerável para em perigo. Portanto, digamos, é aqui um aspecto que fica um Não bocadinho. está Não, bem não, explicado, não porque é? esta lista vermelha, infelizmente, acaba por, mesmo no anexo PDF que é possível descarregar, não detalha os critérios de avaliação e, portanto, nós ficamos sem perceber muito bem porque é que foi atribuída esta categoria. A verdade é que em Espanha a espécie continua como vulnerável. E em Espanha o que se sabe é que há ali algumas variações populacionais em algumas regiões, portanto, enfim, não me parece que haja uma tendência de diminuição de muito longo prazo, embora elas tenham desaparecido de algumas zonas, mas eles não desceram de categoria. Em Portugal, não aumentaram, peço desculpa, em Portugal aumentou para em perigo. Pronto, é uma situação que está se calhar mal detalhada e que eu acho que era útil que houvesse mais informação para compreendermos um bocadinho melhor, porque eu próprio não me sinto totalmente esclarecido relativamente a este estatuto. Agora, a dúvida que fica é se elas realmente estão a diminuir ou não, porque quando nós olhamos para o mapa do último Atlas, do terceiro Atlas, o mapa de comparação que é apresentado para esta espécie, efetivamente há uma redução muito grande no número de quadrículas. Isso é visível no Atlas. Agora, também é preciso dizer que a metodologia de Atlas que foi utilizada é uma metodologia muito boa para passariformes, mas não é de maneira nenhuma uma metodologia boa para encontrar cegonha preta. A cegonha preta, tal como outras espécies que têm assim hábitos muito, muito esquivos e que têm locais muito particulares de nidificação, para serem bem detectadas num contexto de Atlas, precisam daquilo a que se chama um censo dirigido, ou seja, uma equipa que vai trabalhar especificamente para Tipicamente a encontrar a espécie. espécie. Pois. Ok. Neste caso, neste Atlas mais recente, que eu saiba, isso não aconteceu. E, portanto, a espécie vai passar muito ao lado das visitas sistemáticas que são dirigidas a passariformes, e isso, se não for feito o censo dirigido, vai ter como consequência o desaparecimento de uma data de quadrículas. Portanto, fica também aqui no ar a dúvida se houve ou não uma prospecção suficientemente completa que nos permita concluir que a espécie está de facto a diminuir, até porque isto colide com os tais números populacionais que são dados, que agora neste Atlas é 100 a 150 casais, o que aumenta face às estimativas anteriores. Portanto, digamos, eu recupero aquela expressão que eu usei, o paradoxo da cegonha preta, como eu chamo isto, é no fundo esta divergência entre as indicações que são dadas em termos de distribuição, em termos de estatuto de ameaça e em termos de efetivo populacional, de acordo com os números que são fornecidos. Portanto, confesso que é muito difícil conseguir ter uma noção mais precisa em que direção é que está a seguir a população desta espécie. Vamos ver, vamos ver. Eh, vamos deixar a conversa por aqui, senão alongamos, já vai um bocadinho longa. Deixar só aqui uma nota de que quem quiser saber mais alguma informação sobre esta espécie pode visitar o canal YouTube aqui do Portal Aves de Portugal. Temos lá um vídeo com o Carlos Pacheco a falar precisamente sobre a história de vida da tímida dama negra, não é? Como ele chamou. Exato, exato. Uh, Sim, tem a e, gravação do webinário, exatamente. exatamente, e tem aí uma hora de conversa sobre a espécie, com muito mais informação. Enfim, e com isto nos despedimos. Até à próxima. Até à próxima. Adeus, Gonçalo.